boa com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho da minha história, tá certo? Eu quis compartilhar com vocês porque vocês podem conhecer alguém que já passou por isso, que tá passando, e eu quis trazer um pouquinho da minha história pra vocês. Bom, a minha história começa, eu digo que daquele dia em diante, Deus mudou a minha história, sabe? Eu sei que Deus, desde o ventre da nossa mãe, ele já preparou tudo. Mas assim, eu digo que a minha história começou a partir do momento que minha mãe me pegou, né? Eu sou adotada, tá certo? A minha mãe me pegou para criar. Eu tinha 6 meses, tá certo? E assim, eu só consigo ser grata, eu só consigo agradecer a Deus pela família que Ele me deu, pela mãe, pelo pai, pelos irmãos. Eu sei que tem gente que não se revolta porque fica sabendo já tarde, e no meu caso foi diferente. Eu sempre cresci minha mãe dizendo, olha, você tem 2 mães. Você tem uma mãe do coração e tem uma mãe da barriga. Eu, desde pequena, já cresci sabendo disso. Eu não cresci tendo contato com a minha mãe biológica, mas eu cresci tendo contato com as minhas irmãs biológicas, tá certo? E assim, minha mãe teve 8 filhos, eu sou a mais velha. Eu cresci tendo contato com as minhas irmãs, não tinha contato com ela, mas minha mãe sempre me dizia, na realidade nós somos primas, né? Todo mundo é primo distante, mas não é primo. O meu pai, eu não me lembro do meu pai, certo? Se eu fechar o olho aqui agora para lembrar da minha infância do meu pai, eu não tenho nenhuma lembrança do meu pai, nem das minhas irmãs. Meu pai teve 2 filhas, eu sou a mais velha dele, ele teve 2 filhas depois de mim, se casou, né? E ano passado a minha irmã, de parte de pai, me procurou nas redes sociais, perguntando se eu era Itaionara, que conhecia uma pessoa parecida comigo, queria saber. Eu disse, sou eu. E aí ela falou que era minha irmã, queria me conhecer, a gente marcamos um encontro, nos conhecemos, né? Ano passado, em dezembro, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi em dezembro de 2017 que eu conheci o meu pai biológico. Na realidade, ele já me conhecia, minhas irmãs disseram que me conhecia, mas eu não me lembro de ninguém, né? Vou falar também um pouco do sentimento, né? Eu não tenho amor pela minha mãe. Se eu disser que eu tenho amor de filha por ela, eu tô mentindo. Eu não tenho amor, mas eu também não tenho ódio. Ela, pra mim, é uma pessoa normal. Sabe, uma pessoa na rua que você tá ali, você não quer que aconteça o mal, você não quer que ela morra, nem que nada aconteça com ela, mas você não sabe quem ela é e é a minha relação com ela. Eu não odeio e não amo. Pra mim, ela é uma pessoa normal, como qualquer outra pessoa na vida, sabe? A minha mãe nunca falou dela mal. Minha mãe nunca chegou pra mim pra ficar falando essa mãe, não, nunca. Ela só dizia, você tem 2 mães, uma da barriga e uma do coração. Pronto. Né? Mas assim, eu cresci sabendo que eu era adotada, eu cresci vendo as minhas irmãs e a minha cabeça eu fui entendendo a situação, a história. Eu não sei bem o que aconteceu, né, com ela e meu pai, quando se separaram, se casaram, eu não sei da história. Quando minha irmã me procurou pra gente conversar, e eu fui muito clara, sabe, com a minha irmã. Eu me lembro que eu falando com a minha irmã pelo WhatsApp, ela dizendo, a gente precisa conversar, porque meu pai queria lhe ver e não sei o quê. Aí eu já na hora, eu já cortei ela, sabe? Meu coração ficou, eu comecei a tremer, comecei a chorar, eu chorei muito falando com ela no WhatsApp. E eu disse a ela, olha, eu não quero saber da história, eu não quero saber o que aconteceu, se ele ficou com a minha mãe, se ele brigou com a minha mãe que me adotou, se minha mãe que me adotou brigou com ele, eu não quero saber da história. Eu quero viver hoje. Vai viver daqui pra frente. De hoje pra frente é outra história. Vamos fazer a história acontecer. Daqui pra trás eu não quero saber, não me interessa. Eu não lembro de nada. A minha vida mas eu não quero saber. Eu prefiro não querer saber, porque não vai mudar. O meu pai me sentando, conversando comigo, explicando o que aconteceu, não vai mudar. Porque o sentimento o dia a dia, a criação. Eu não fui criada por ele. Eu nunca vi ele que eu me lembre na vida. Então eu não tenho como ter aquele sentimento por uma pessoa que eu nunca vi na vida.
Não é isso? Então eu fui muito sincera. Eu disse a ela, olha, de hoje em diante a gente começa uma nova história, a gente se vê, você vem na minha casa, eu vou na casa de vocês. E a gente constrói uma história a partir de hoje. Mas de hoje para trás eu não quis saber. Se hoje a minha mãe biológica me procurasse também, isso eu sei que ela não vai fazer, né? Mas se hoje ela me procurasse, eu ia dizer a mesma coisa. Dizer, olha, eu não quero saber do passado. Eu quero saber que eu sou muito grata, que Deus não poderia ter me dado uma família melhor. E que se Deus me perguntasse, você queria ser adotada por essa mesma família, eu ia dizer que sim. Porque foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi Deus ter me dado essa família. Eu costumo colocar na cabeça assim. Eu sempre coloco isso na minha cabeça, eu sempre pensei desse jeito. Se eu sou adotada, é porque ela escolheu me amar, né? Ela escolheu. Ela pegou a minha vida e disse, vai fazer parte de mim. Ela pegou a minha história, ela pegou eu pequenininha e disse assim, ela agora é minha. Eu agora brigo por ela, eu agora luto por ela, eu agora enfrento tudo e todos por ela. Então eu me sinto muito mais amada, sabe? Eu digo que ser adotada é ser amada em dobro. Porque uma coisa é amar o filho que tá na minha barriga que eu tô gerando. E uma coisa é amar um filho que é dos outros. Dos outros, né? Que outra pessoa gerou e eu que vou criar. Então, eu digo que quando você adota, é porque você realmente tá disposto a amar aquela vida que tá ali, independente da família, da história, da situação. E eu só consigo ser grata a Deus. Eu só consigo ser grata à minha mãe, a meu pai, a meus irmãos. Minha mãe me adotou. Minha mãe também adotou outras pessoas, né? E assim, minha mãe sempre gostou, na realidade é de família. A irmã da minha mãe adotou duas irmãs minhas biológicas. Outra tia minha, irmã da minha mãe, adotou mais uma irmã minha biológica. Então, assim, a família da minha mãe gosta de adotar filho dos outros, como diz meu pai. Eles gostam de adotar. E assim, eu só consigo ser grata. Eu digo todo dia, Deus, o jeito que o Senhor faz é perfeito, é maravilhoso. Porque eu já ouvi pessoas dizer assim, você foi jogada porque não lhe amou, ela não lhe amou. Eu já ouvi gente falando assim pra mim. Que eu não fui amada, que eu não sou amada, que eu fui jogada pela própria mãe. Mas assim, pra essas pessoas eu entrego na mão de Deus. Porque o que importa é o amor que eu sinto pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos, é o amor que eles sentem por mim. E assim, na minha casa não tem diferença, tá certo? Não tem diferença. Eu ainda acho que minha mãe me ama mais que ama meus irmãos. Na minha casa não tem diferença. Dizer assim, ela é adotada, vai ser diferente dos meus filhos biológicos. Não, lá em casa nunca teve isso. Eu sempre cresci, sempre tendo de tudo. Assim, minha mãe tem 2 filhos homens biológicos. E assim, eu sou a princesa da casa. Minha mãe depois adotou mais uma irmã minha, Angélica, que hoje tem uma sobrinha, que é o Xodozinho. Mas assim, eu não tenho o que falar em relação a isso, a ser adotada. E eu digo assim, para quem é adotado, que pense de uma outra forma, sabe? Que olhe por um outro lado. Olhe pelo lado que alguém escolheu amar você, independente da sua família, independente de como você estava, a situação que você estava, alguém decidiu lhe amar. Alguém escolheu lhe amar. Então, só consiga ser grata também, assim como eu sou, seja grato. Seja grato pela sua mãe biológica, pelo seu pai biológico, né? Agradeça a Deus. Eu sou grata a Deus por tudo, né? Deus tem uma forma dele de trabalhar. Quem sou eu para dizer algo, né? Minha mãe, quando me pegou para criar, eu tinha 6 meses. Eu nunca tinha tomado nenhum banho, né? Meu primeiro banho foi quando minha mãe me pegou para criar. Minha mãe biológica achava que eu não sabia tomar banho, que eu não podia tomar banho, que ia acontecer alguma coisa. E aí, minha tia, irmã da minha mãe, que me deu o primeiro banho. E assim, com 6 meses, ela disse que teve que me dar uns 3 banhos seguidos pra eu melhorar o cheiro, porque tava daquele jeito. E depois daquele banho eu dormi, que elas pensavam até que tinha me matado do banho, porque eu dormi muito. Acho que foi o peso de 6 meses sem tomar banho. Quando tomou aquele banho, deu aquela relaxada. Eu acho que foi isso que aconteceu. Bom, meninas, esse é um pouquinho da minha história que eu quis compartilhar. Ser adotada não é tão ruim como se imagina. Bom, pelo menos pra mim não foi ruim. Pra mim foi uma bênção. E
É claro que às vezes a pessoa é enganada, tem muitas coisas, os pais têm medo de falar a verdade. Se você é pai, se você é mãe e adotou e não contou, é melhor contar. É melhor arrumar uma estratégia, vai levar no psicólogo, começa a contar cedo, de pequeno. Para quando crescer, crescer esclarecido, crescer. Porque eu sou muito esclarecida em relação a isso. Ninguém nem vinha falar da minha mãe, nem do meu pai, nem da minha família, porque eu fecho, eu não gosto, sabe? É, eu prefiro que se conte a verdade, né? E aos pouquinhos a pessoa vai vendo, vai enxergando, do que mentir. E quando a pessoa acordar, vai dizer, eu estava vivendo uma vida de mentira, tudo que eu vivi foi mentira. Então é melhor contar a verdade logo, o mais rápido que puder. A criança começar a entender, já é bom contar. Foi isso que aconteceu comigo e funcionou. Minha mãe me contou desde pequena e eu não tenho nenhuma revolta, eu só tenho gratidão realmente. Bom, agora eu vou encerrar o vídeo para não ficar muito longo. Fiquem com Deus. Não deixe de comentar aqui embaixo, tá certo? Dá o joinha para ajudar. Se inscrever no canal se não for inscrito. Fique com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!